Aqui se faz, aqui se paga. Eu desfiz vários casamentos, inclusive um dos casamentos que a minha mãe teve, e por nenhum momento eu tive ali um peso na consciência. Porque assim, eu via que o marido da minha mãe, ele era tão bom pra ela, sabe? E eu parei pra pensar, ele não é meu pai, ele é meu padrasto, né? E de repente ele podia também me sustentar, né? Eu não queria estar aí trabalhando pra ganhar um salário mínimo. E eu via que a minha mãe, ela não precisava trabalhar, sabe? Ele sustentava ela porque o salário dele era um valor muito alto. E ele ainda bancava a gente, os filhos dela dentro de casa, né? Nunca reclamou de nada, tudo pra ele tava bom, né? E daí eu comecei a montar uma estratégia e tudo pra começar a dar em cima dele. Por início ele não aceitou, mas depois ele aceitou. Eu falei pra ele, minha mãe não precisa saber, né? Daí quando fez 1 ano e 6 meses, mais ou menos, que a gente tava assim nesse rolo escondido, né? Aí eu falei pra ele, olha, eu tô gostando de você, você podia falar pra minha mãe que não quer mais, que o amor acabou, né? E nós poderíamos ficar juntos, né? E ele falou assim, olha, eu gosto de você, mas eu não tenho coragem de deixar a sua mãe. Por quê? Porque eu vou fazer ela sofrer. Entende? Você sabe que eu sempre banquei a casa, sempre sustentei, eu faço tudo o que a sua mãe quer. Eu falei, eu sei. Aí chegou um dia que eu falei, vamos fazer assim, não dá pra gente ficar mais junto, né? Eu vou arrumar outra pessoa. Aí esse homem ficou desesperado, porque assim, ele queria continuar com a minha mãe, mas também queria continuar comigo, né? E eu armei essa estratégia para que ele realmente deixasse minha mãe ficasse comigo. E isso aconteceu, né? Eu falei que ia arrumar outro, ele não aceitou e ele chegou pra ela e falou, olha, vamos terminar nosso relacionamento. Minha mãe entrou em desespero, perguntando o que foi, se apareceu outra. Ele falou que não dava mais certo e tudo, que ele queria seguir a vida dele, mas a minha mãe podia ficar com a casa e tudo, e por um tempo ele ia dar uma pensão pra ajudar ela, né? Pronto, assim aconteceu. Ele pegou as coisas dele, né? Ele alugou um apartamento e foi morar no apartamento. Nisso, eu quase já não ficava na casa da minha mãe, né? Passou 1 semana, tinha dias que eu dormia fora, já não voltava. E eu sempre fui uma filha de não dar satisfação para minha mãe, sabe? E ela nunca foi de perguntar onde você estava, o que você estava fazendo, entende? Só que assim, eu estava com ele, né? E daí chegou um dia que eu tinha colocado a foto dele de papel de parede no meu celular. Por um descuido, ela viu uma foto, eu e ele, que tava em papel de parede no celular. E daí quando eu olhei, gente, foi o tapa. Pá! Você é muito sem vergonha. Menina, ela só não disse que eu era santa. Tá, tudo bem, por um lado ela tava certa. Ou talvez ela tivesse certa 100%, né? Só que eu mesmo queria ser sustentada. Eu queria ter a vida que a minha mãe estava tendo, porque ele dava de tudo para ela. E eu sabia que se eu fosse procurar lá fora, eu não iria encontrar uma pessoa que me sustentasse dessa maneira, né? E daí, o que acontece? Depois que ela fez isso, eu peguei as minhas roupas, fui embora e fui morar com ele. Não discuti com ela porque eu sabia que eu estava errada. E daí fui morar com ele, ela teve certeza que eu estava com ele. 2 anos se passaram. Apareceu um problema de saúde em mim, né? E daí a minha barriga começou a crescer, parecia uma gravidez, mas não era realmente, eu estava doente, né? Eu ia precisar fazer uma cirurgia. E daí ele falou assim, olha, eu não vou poder cuidar de você, mas você pode pagar alguém, né, pra cuidar de mim. Ele falou, olha, eu vou ter que fazer uma viagem, e no momento eu não tô com muitas condições financeiras, veio a falecer alguém da minha família e eu tenho que ajudar, porque ele tinha uma família antes dele morar com a minha mãe, né, também. E daí ele foi lá montar a família dele e me deixou para trás. Só que eu não sabia que naquele momento que ele estava indo embora, ele estava me abandonando, entende? Passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses e nada desse homem entrar em contato comigo. Daí eu me internei no hospital, dependi de uma colega que me levou e eu fiquei lá. Daí eu dei o número da minha mãe para ligarem para minha mãe, olha, sua filha tá aqui internada e ela precisa de alguém para se responsabilizar por ela e tudo.
Aí a minha mãe falou, gente, essa parte foi a parte que mais doeu. A minha mãe falou assim, como que é o nome dela? Ele falou, o nome dela é Elisângela. Ela falou assim, eu não conheço essa pessoa. Ela não é minha filha. Gente, isso doeu. Eu caí no planto, sabe? Sabe quando a pessoa plantou e naquele momento ela tá colhendo da pior forma, de uma maneira que ela nunca esperou? Ela falou, eu não conheço. Ah, mas no documento dela tem o nome da senhora. Eu não conheço. E desligou o telefone. Nisso eu comecei a chorar. Aí ela falou que não te conhece. Eu digo, eu sei, porque eu tomei o marido dela. E hoje eu estou pagando um preço muito alto. Aqui deixo o meu relato para muita gente saberem que tudo que plantamos nessa terra, não importa quanto tempo se passe, iremos pagar o preço nessa terra. Ah, não, mas quando eu for lá para o outro lado da vida, lá eu vou pagar o preço. Não. Tudo que eu plantei nessa terra, eu colhi aqui, eu estou colhendo aqui. Para muitas pessoas que acreditam que não existe a lei do retorno, naquele momento eu estava pensando em bens materiais. Eu nem olhei se a minha mãe estava sendo feliz ou se ia ser feliz. Não, meu olho cresceu só pelo que ele fazia por ela. Então eu mereci sim estar passando por aquele momento. E hoje eu estou contando aqui porque talvez sirva de alerta para alguém, né? Desde já peço a vocês que compartilhem esse vídeo com alguém, porque muitas vezes você pode não estar passando, mas alguém que está em silêncio está passando praticamente pela mesma situação. Pode não estar passando com uma filha, mas está passando com uma mulher que o marido arrumou fora, entre outras coisas. A realidade é bem essa, existe a lei do retorno, sim ou não? O que vocês acham?